fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Graças a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, tantos presentes quantos pela internet. Amém? Louvado seja
o grande nome do nosso Senhor Jesus. 26, meus irmãos. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Alverá-la perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Sê constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Louvado seja Deus. Eu gosto muito desse número 37, meus irmãos. A gente não conseguiu ainda executar ele da forma perfeita, mas vamos lá. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim.
transe pronto a me valer. Cristo pra mim, Cristo pra mim, no dia amargo, na perseguição. Cristo pra mim, Cristo pra mim, nas duras provas e na tentação. Cristo pra mim, Cristo pra mim, Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim, quando no vale da morte eu entrar. Cristo pra mim, Cristo pra mim, quando perante meu Deus me encontrar. Cristo pra mim, Cristo pra mim, só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sangue imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Querido Deus, viemos mais uma vez, Senhor, confiando na graça do Senhor Jesus Cristo, que é quem pode nos socorrer, é que pode nos ajudar. Confiando em Ti, Senhor, nós viemos para estar mais um tempo em Tua presença, não de uma maneira religiosa, Senhor, mas de uma maneira verdadeira, e apresentar o nosso coração a Ti, e buscar do Senhor fé para que possamos Te agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor se faça presente através do Espírito Santo, não somente aqui em nosso meio, Senhor, mas onde quer que esteja alguém, um de nossos irmãos, ali, Senhor, o Senhor é suficiente, porque o Senhor é conhecedor de todas as nossas necessidades. E que cada um, Senhor, através da fé, apresente a Ti, ó Deus, a sua necessidade, o seu problema, qual é a sua angústia, o que o faz se sentir triste. O Senhor é suficiente para fazer uma mudança na vida de cada um, até mesmo daquele irmão que
está fraco com sua fé, o Senhor é suficiente. Abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, e dá graça na sua vida, que ele possa encontrar em Ti, Senhor, o consolo e a resposta para todas as suas vidas, as suas dúvidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ter paz na sua vida, Senhor, e possa Te servir com um coração puro e sincero. É para isso, Senhor, que viemos, é para que o Senhor nos ajude a caminhar, a ir em frente, em um tempo tremendo que estamos vivendo, em um mundo conturbado com tantas coisas, Senhor. Não tem como o ser humano não ser alcançado e atingido por tamanha onda, tamanho poder maléfico que impera neste mundo. Somente a graça do Senhor Jesus Cristo pode ser em nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na jornada, continuar na caminhada, fortalecendo, Senhor, principalmente a nossa fé, Senhor. Sem fé não podemos agradar a Deus. Mas ajuda, Pai, dando aquele irmão que precisa de saúde, conceda a ele, Senhor. A fé é dom de Deus. Dá graça para que ele possa ter a sua fé edificada e poder tomar posse das tuas promessas. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, todo o pecado, toda a incredulidade. Perdoa, Senhor, pois isto nos afasta de Ti. Ajuda, Senhor, dá um verdadeiro arrependimento para que as pessoas possam ter prazer e alegria em Te servir, Senhor. Mostra a eles a Tua palavra. Dá do Teu Espírito Santo para que sejam guiados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos, Pai, essas bênçãos nessa noite, pedindo também em favor de nosso pastor, que a graça soberana do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, tome conta da sua vida, Senhor, e que Ele não fale do seu saber, da sua capacidade humana, mas que o Espírito Santo possa vir em sua graça soberana e conceder cada palavra segundo a tua vontade. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos por tudo. Amém.
Amém. Amém. Graças a Deus. É bom estar na presença de Deus, né? Amém. Coisa boa. Vamos ler no livro de Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse quer dizer ou significa revelação. Revelação. Deus abençoe nossos irmãos pela internet. Muito obrigado, irmão Osvaldo, irmão Paulo, lá em Belém do Pará. Deus abençoe a irmã Santina, irmão Geraldo, aqui em Criciúma. Que o nosso Deus possa conceder sempre bênçãos espirituais, livramentos, né? O sul do Brasil está sendo assolado, mais uma vez, por uma enchente. Eu vi ali uma publicação, um compartilhamento da irmã Santina. A água, as casas, apenas o telhado aparecendo. E aqui no sul, né? Chuvas constantes. Que Deus possa guardar os seus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Martínez Machado, em Ibitinga, São Paulo. Meu querido irmão, sentimos-nos honrados sempre com a sua presença. Amém. Sentimos-nos amados. Deus abençoe o irmão Sérgio e a irmã Maria, aqui em Rio Pardo. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe grandemente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Pode se assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Nós encontramos esta expressão na Bíblia após a partida do nosso Senhor Jesus ao Pai, depois dele ter voltado ao Espírito, sua forma original, é que então ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele nunca disse isso estando na forma do Filho do Homem, mas na forma de seu Espírito. Quando ele está dando a revelação a João, então ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ainda no capítulo 21, versículo 6, ele repete: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ainda, capítulo 22 e versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e Ômega são as letras do alfabeto grego. O Alfa é equivalente à nossa letra A e o Ômega equivale à nossa letra Z, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto, Alfa e Ômega. E o irmão Brana diz na mensagem A Obra-Prima que ele não fala nada do meio.
ele não fala nada do meio. 172, a obra-prima, né? Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. 173, o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Nós temos que entender, contextualizar, para podermos compreender o significado. O irmão Branham está dizendo: olha, o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro e o último são o mesmo. Quem foi o primeiro? Jesus Cristo. Mas o primeiro, ele está se referindo à primeira era da igreja, a primeira noiva que surgiu, a noiva primitiva. Muitos, a grande maioria até mesmo da mensagem, interpreta Alfa e Ômega como Jesus e Brana. Isso é um erro. Isso é um erro, pode anotar aí que é um erro. Não existe isso na mensagem. Pela grandiosidade, talvez pela nomenclatura de irmão Brana ser a manifestação de Lucas 17, 26 a 30, né? A manifestação do Filho do Homem. E aí eles associam. Jesus também foi o Filho do Homem, Brana também é Filho do Homem. Então, é o primeiro e o último, é alfa e ômega. Está errado. É uma associação incorreta. Não tem na Bíblia, não tem na mensagem. Repito, Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, estando na forma do Pai, na forma de Espírito. Então, se nós contextualizarmos a obra-prima, o irmão Branham está mostrando o processo da construção de um trabalho que chegaria à perfeição. O que é uma obra-prima? A obra-prima, o irmão Branham se baseou naquela estátua de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo foi um grande artista italiano, não sei se ele era italiano, mas se não me falha a memória, era italiano. Dentre suas obras, há uma estátua que ele esculpiu de Moisés, de como ele pensou que Moisés era. Primeiro ele pensou como Moisés deveria ser, né? As suas feições, as suas silhuetas. E ele começou a trabalhar naquilo, começou a esculpir, e muito tempo trabalhando, até que um dia ele concluiu sua obra. E ele deu alguns passos para trás, com um martelo na mão, né? Uma outra ferramenta, quem sabe? E ele viu que aquilo era perfeito, estava de acordo com o que ele tinha imaginado, exatamente como ele pensou. Ali estava uma estátua de Moisés na sua frente, ela era perfeita anatomicamente falando, altura, tamanho. Ali estava um ser humano na sua frente, de modo que ele achou que a sua estátua devia falar com ele. Só faltava falar. Então ele pegou o martelo e arremessou na estátua, e pegou o joelho, e aquilo, entre aspas, danificou, quebrou, mostrou uma pequena lasca, um defeito, entre aspas, outra vez eu digo, porque ele disse:
ao jogar o martelo: fala! Queria que a estátua falasse com ele. E o irmão Brana viu aquilo quando ele estava em Los Angeles, no cemitério, e ele viu aquela estátua, viu aquela marca no joelho, e muitas pessoas comentam: olha, isso estragou a estátua, estragou. E o irmão Brana já tirou uma mensagem, né? Já se inspirou para pregar uma mensagem. Disse: não, para mim, aquilo ali é que determinou que era uma obra-prima. E aí ele pensou na construção do trabalho de Deus para construir uma obra, de como ele imaginou primeiramente na sua mente. Ele pensou de como Jesus deveria ser e começou a construir, começou a colocar os pilares, as bases, os patriarcas, os profetas, profeta após profeta, até que um dia a obra-prima estava sobre a terra. E assim como Miguel Ângelo feriu sua obra, Jesus Cristo também foi ferido no Calvário. 4.000 anos para construir uma obra. O noivo, o Redentor, o Salvador, o Messias. E depois que ele construiu sua obra-prima, pelo período do Velho Testamento, então ele começa a construção de uma outra obra. Certo, meus irmãos? Eu coloquei bastante base aqui para o nosso assunto. O nosso assunto é: a noiva entra em cena e é perfeita por 2 vezes. A noiva entra em cena 2 vezes e em 2 vezes ela é perfeita. A noiva entra em cena por 2 ocasiões e nestas 2 ocasiões ela é perfeita. Certo? Esse é o nosso tema. Então Deus, através daquela cirurgia do Calvário, ele tira a sua igreja, a sua esposa. E logo ali, após sua subida no dia de Pentecostes, ele tem, depois que ele desce, melhor dizendo, no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo batiza a igreja, então nós temos uma igreja perfeita. Nós temos uma noiva perfeita. Nós temos Deus se manifestando na igreja. Nós temos a presença da coluna de fogo. Não é verdade? Isto é raro. Não é comum termos a coluna de fogo. Não é comum. Esta fotografia aqui ao meu lado, para mim é um privilégio pregar e ter ela ao meu lado. É um privilégio. Para mim é a minha vida. É o privilégio da minha vida. Ser um pregador e estar identificado com esta luz, com esta coluna de fogo. Esta coluna de fogo, eu creio nas palavras do irmão Brana, é a mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel saindo do Egito até Canaã. Eu creio nisso, meus irmãos. Esta coluna de fogo é a mesma coluna de fogo que cruzou o caminho de Saulo quando ele ia a Damasco. É a mesma. Veja que privilégio. Deus considerar um povo e vir manifestar a este povo.
O prazer é nosso, Senhor, o privilégio é nosso de o Senhor estar conosco, de o Senhor não considerar as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas nulidades, que são tantas, e vir se revelar a nós, vir conversar conosco, vir nos dar esperança, vir ser o nosso porto seguro na hora das nossas dificuldades. É a mensagem, a coisa mais importante das nossas vidas é a mensagem. É a mensagem. Se a mensagem não é a coisa mais importante na sua vida, você ainda não conseguiu ter uma experiência com Deus genuína. Se Jesus Cristo não é a coisa mais importante na sua vida, se a sua esposa é a coisa mais importante na sua vida, se o seu esposo, se o seu filho, se o seu trabalho é a coisa mais importante na sua vida, você ainda precisa ter uma experiência de um novo nascimento. Ele tem que ser a coisa mais importante. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo para deixar a esposa, embora Jesus disse, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o principal, se isso te impede de servir a Deus, se não fosse minha esposa, eu creria na mensagem. Você precisa nascer de novo. Mas se eu aceitar a mensagem, ela vai me deixar. Aí sim, ela tem que te deixar. Ela, não você deixar ela. Ou ele te deixar. Se o descrente quiser se apartar, que o descrente se aparte, diz o apóstolo Paulo. O crente não, o crente nunca se aparta. O crente nunca vai embora. O crente segura as pontas, fica firme. Se há uma separação, há por causa do descrente. É o descrente que quer ir embora. É o descrente que busca o aparte. Mas não o crente. Então, isso é a coisa mais importante das nossas vidas. Então, a primeira igreja, deixa eu acelerar, meus irmãos. A primeira igreja, deixa eu falar para você, vou falar nas minhas palavras para ser mais rápido. O irmão Brana conta, falando a obra-prima. Então, depois dele ter construído a obra-prima, Jesus, o noivo, agora no Novo Testamento, ele começa a produzir o feminino. Embora aquela igreja estivesse formada lá no princípio, no dia de Pentecostes, ali surgiu uma obra-prima, uma noiva perfeita. Mas este evangelho, ele precisava ir para o mundo, ele precisava se espalhar para o mundo inteiro, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? E de por todo mundo e pregar o evangelho. Então aquela igreja que surgiu no dia de Pentecostes, que era perfeita, por quê? Porque terá a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? Seguro, diz irmão Brana. É o que está acontecendo agora mesmo. Ela é composta de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. A noiva, ela é composta de 5 ministérios, né, destacados em Efésios 4:11. Então, a noiva, ela tem que ter apóstolo, profeta, evangelista, mestre, tem que ter profeta. A noiva tem que ter um profeta. E a noiva, ela entra em cena 2 vezes. Então, são 2 ocasiões
em que há a manifestação de um profeta. São duas ocasiões em que a coluna de fogo vem se identificar com a noiva. Leia o Desvelar de Deus, 295 em diante, o irmão Brana falando a mesma coluna de fogo que manifestou a Moisés, que escreveu o Velho Testamento, que manifestou a Paulo para escrever a Bíblia, é a mesma coluna de fogo hoje aqui, interpretando a Bíblia. Quer dizer, a pessoa mais importante é o profeta. É Jesus Cristo, porque a palavra é Cristo, a palavra é Jesus Cristo, a coluna de fogo é Jesus Cristo na forma de seu Espírito. Então o irmão Brana, a partir do parágrafo 186 da mensagem A Obra-Prima, é a primeira vez que ele fala a respeito desta visão, porque ela aconteceu 3 dias antes dele pregar esta mensagem, A Obra-Prima. Aconteceu no dia 3 de julho de 1964. E ele está pregando aqui em 5 de julho de 64, e ele conta que na visão alguém falava com ele, e lhe mostrou a noiva e as igrejas. Então ele viu entrar em cena um grupo de mulheres muito bonitas, muito lindas, bem vestidas, cabelos compridos e marchando com uma música cristã, uma música genuína, cristã. Era a noiva perfeita, a noiva primitiva, a noiva do tempo de Paulo, a noiva efesiana, perfeita, profeta, apóstolo, evangelista, mestre. Porque não adianta, meus irmãos, nós termos pastor, evangelista, mestre, sem ter o profeta. É pastor? É evangelista? É mestre? É. A era da reforma, grandes mestres. Mas a noiva não estava manifestada. Por quê? Por causa da ausência da coluna de fogo. Ele só esteve junto com a igreja primitiva. Depois, a Bíblia diz que o dia se tornaria escuro. O que torna um ambiente escuro? A falta de luz. A falta de claridade torna o ambiente escuro. A falta da palavra manifestada torna o dia escuro. Zacarias 14, versículos 6 e 7. Seria um dia escuro. É exatamente depois que aquela igreja primitiva é morta, é assassinada, é perseguida. Eles são colocados nas fogueiras, são colocados nas arenas para serem comidos pelos leões. Eles são atravessados pela espada, eles são crucificados. Quem? A noiva. Aqueles que não se dobraram ao catolicismo romano. Então eles foram mortos, e assim como uma semente que é enterrada, ela fica debaixo do solo por quase 1000 anos. Medita nisso, meus irmãos. Quase 1000 anos. Na era de Columba, 914 anos, durou a era de Columba. O que aconteceu? Aquela noiva passou. Aí o que entra em cena? Entra em cena um grupo de mulheres
que já não era mais perfeita. E outro grupo, e passa, e outro grupo, passa. Estas não são as noivas, são as igrejas. Há uma diferença? Há uma diferença. Não era a noiva, diz irmão Brana, a obra-prima. As igrejas, elas passam uma única vez, se denominam e morrem. Mas a noiva, ela pode retornar. Então estava prometido que ela retornaria, porque Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Aí entra naquele parágrafo 173, a obra-prima. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Paulo e Brana. Nós vamos ver que Paulo e Brana é a noiva do princípio e a noiva derradeira. É a noiva alfa e a noiva ômega. Vamos ver na mensagem. Não é invenção minha. Vamos ver se o pastor está falando certo. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a segunda, a última mensagem são a mesma coisa. Brana pregou a mesma coisa que Paulo pregou. Onde ele batizou em nome de Jesus Cristo, Brana também batizou. Onde ele ensinou o batismo com o Espírito Santo, o irmão Brana também ensinou. Onde Paulo era orientado pela coluna de fogo, agora aqui a coluna de fogo está com Brana. Nem um pouquinho de inveja do ministério do apóstolo São Paulo. Entende? Mas nós amamos o irmão Paulo. Nós amamos. O dia que nós encontrarmos com Paulo. Mas nem um pouquinho de inveja. Você entende a palavra inveja que eu estou dizendo aqui? Nós temos ele também aqui. Que emocionante, não é, meus irmãos? A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, Alfa e Ômega. A luz que o irmão Branco está se referindo aqui é a palavra, é a coluna de fogo. Quantas citações nós temos através da mensagem que o irmão Branco diz que o mesmo sol que se levanta no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. O sol se levantando no leste é o evangelho entre os judeus, caindo lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. O sol estava se levantando. E é o mesmo sol aqui no entardecer. A mesma palavra, o mesmo Cristo que viveu com o povo oriental, diz irmão Brana, viveria com o povo no ocidente, na festa das trombetas. O mesmo Cristo, ou seja, a mesma palavra, a mesma coluna de fogo que viveu com a igreja primitiva, viveria com a noiva do último dia, a noiva ômega aqui. Haverá luz no tempo do entardecer. Aí, o primeiro e o último, meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso. Vê a grande obra-prima de uma família. 172, ele nunca disse nada sobre o meio. 172, eu voltei um pouquinho. Eu terminei de ler o 173, mas eu queria achar essa citação. Ele nunca disse nada do meio. O meio é o quê? O meio é o período em que passam as organizações.
as denominações, Lutero, Wesley, as denominações que são formadas. O que causa uma denominação? A ausência da palavra. A ausência da palavra causa uma denominação. Toda denominação, o líder não é a palavra. Por que o irmão Brana diz que Brana não é uma denominação? Quem é o pastor, quem é o líder no tabernáculo Brana? A palavra. Quem é o personagem principal no tabernáculo Brana? Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo? Lá no tabernáculo Brana. Agora eu estou me remetendo ao tempo que estas mensagens foram pregadas. O personagem principal não é o irmão Brana. E eu não estou desmerecendo a sua pessoa, jamais. Mas eu estou enfatizando algo que talvez nós não tenhamos notado. Mas claro, é verdade. Por quê? Porque o irmão Brana sempre enfatizou ele. O irmão Brana sempre enfatizou. Releia a mensagem. Talvez você já leu muita mensagem e não prestou atenção. E o irmão Brana diz, o Espírito, hoje o precioso Espírito Santo é um mensageiro. Hoje o Espírito Santo é um mensageiro. Nós temos o profeta de Deus, nós temos a palavra de Deus e nós temos o anjo de Deus. Ele está guiando a igreja hoje. O que o irmão Brana está dizendo? Está falando dele ou está falando da coluna de fogo? 77, os ungidos dos últimos dias. Parágrafo 100 também. O Espírito Santo é o profeta da hora. O irmão Brana está falando dele ou está falando da coluna de fogo? Então ele é o personagem principal. Mensagem e liderança, parágrafo 142. Cristo. Rejeitar aquele que está fazendo a chamada. Cristo. É Cristo chamando. Ainda que ele vai usar o irmão Brana, ainda que ele vai usar o sétimo anjo, mas para que ele use o sétimo anjo, primeiramente, William Brana tem que ser chamado por ele. E quando William Brana é chamado por Cristo, a noiva está sendo chamada. Quando esta experiência acontece com este indivíduo para beneficiar um grupo, significa que tem uma quantidade de indivíduos que vai entrar através desta experiência deste indivíduo com este aqui. Quando a coluna de fogo chamou Moisés lá no deserto, quando aquela experiência de Moisés com aquela sarça que ardia e não se consumia, esta coluna de fogo chamou Moisés. Quando aquela experiência estava se dando entre aqueles dois indivíduos, havia um grupo de hebreus escravos no Egito que seriam beneficiados por aquela experiência. É aí que eu gostaria que os irmãos percebessem que nós temos que estar identificados com a pessoa correta, que tem a experiência correta, a experiência, vindicada pela Escritura. Porque vai que você recebe Moisés, você é abençoado, você consegue ser libertado pela mensagem de Moisés, mas em uma altura do caminho você simpatiza com o Coré, simpatiza com o Datã. O Abirão é gente boa, é legal, que irmão legal, a família dele é bacana. Eu tenho uns filhos aqui, ele tem umas filhas lá, quem sabe até dar um casamento entre eles. Eu acho que eu vou ficar do lado do Abirão. Eu pergunto, o Coré, o Datã e o Abirão tiveram um relacionamento com a coluna de fogo? Então por que deixar o profeta que teve vindicação através da Escritura, teve contato com a luz, trouxe a luz para nós. William Brana trouxe a palavra para nós.
Se você quisesse estar diante da palavra, era só estar onde o William Branham está. Era certeiro. A palavra se identificou com o irmão Branham. A palavra se comprometeu com o irmão Branham. Tu nasceu para um propósito. Tu levarás um dom ao mundo. Quer dizer, Deus estava se comprometendo com o seu profeta. Deus estava se comprometendo com o irmão Branham. A palavra se comprometeu com o 7º anjo, mais ninguém. Se nós quisermos ir atrás do fulano, do ciclano, o problema é nosso, mas a coluna de fogo se comprometeu com William Marion Branham. E eu quero estar ao lado dele. Eu quero ser participante daquele número, daquele grupo que é beneficiado por esta experiência que ele teve com a coluna de fogo. Eu creio que Jesus não me rejeitará. Eu creio que quando eu for colocado em uma economia e eu criei na mensagem, eu me arrependi de meus pecados, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance para viver uma vida que honrasse este evangelho, esta mensagem, e eu chegar lá, ainda que não por merecimento, mas por graça. Nós somos salvos por graça. Aquilo que nós fazemos é para ser gratos pela salvação. Nós não temos boas obras para ser salvos, mas nós temos boas obras para agradecer pela salvação imerecida. Nós não merecemos ser salvos. Então ele vem e nos salva, e agora a gente vive uma vida decente, uma vida de preocupação em observar os mandamentos de Deus, para sermos gratos por aquilo que ele fez por nós. Amém? Agora, meus irmãos, então o que acontece? Passou aquele grupo, eras da igreja, os grupos. Então, quando o irmão Branham viu aquele último grupo passando, era um grupo de a noiva americana, um grupo de pentecostais, Pentecostes, a noiva laodiceana. O último degrau da pirâmide é Laodiceia. O último degrau ainda não é a última pedra, não é a última revelação, né? Tem a pedra de coroa, que não está ali, ela precisa descer do céu. Correto, meus irmãos? A última pedra da formação da igreja, do corpo, a pirâmide é a formação do corpo da noiva. A última pedra é Laodiceia. E aí, o cabeça, ele desce do céu. A pedra de coroa desce do céu. Então, quando chega em Laodiceia, a igreja estava praticamente nua. Era um grupo de mulheres, né, apenas tapando a frente, papéis franjeados, diz o irmão Branham, dançando ao som do rock and roll, sendo guiado por uma bruxa, por uma feiticeira. O irmão Branham diz que é o Concílio Mundial de Igrejas. O irmão Branham muito se entristeceu, mas a voz disse: olha, ela volta outra vez. Ela voltou outra vez. Então ela volta pela segunda vez. Você observou 194, a obra-prima. A noiva entrar em cena 2 vezes. A primeira semente e a segunda semente, ambas exatamente a mesma. Aquilo que era no tempo primitivo retornou outra vez
nos dias da voz do sétimo anjo. Os mesmos sinais que a igreja operou, a igreja também opera aqui nos dias da voz do sétimo anjo. Aquilo que nós lemos no livro de Atos, aquilo que os apóstolos fizeram, a igreja também faz a mesma coisa aqui nos dias da voz do sétimo anjo. O mesmo ministério retornou outra vez. Curas. Ressurreição de mortos. Manifestação da palavra. Você está esperando alguém fazer isso? A noiva já fez. Você observou a noiva entrar em cena 2 vezes? 194. A primeira semente e a segunda semente, ambas exatamente a mesma. E a razão pela qual elas estavam vestidas de formas diferentes, ela virá de todas as nações que formarão a noiva. Todas as nações que formarão a noiva. Por isso, em Apocalipse 10, ela profetiza a povos, nações. Exatamente como diz a Escritura. Povos, nações, línguas e reis. Irmão Brana, perguntaram para ele, a noiva ela vai se reunir em um lugar antes do arrebatamento e terá todas as coisas em comum? Por 2 vezes perguntaram. Na primeira vez o irmão Brana respondeu rapidinho, mas quando veio a segunda vez mas vou dizer, a noiva ela é composta do internacional. Ela estará ao redor do mundo, em grupinhos espalhados ao redor do mundo. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. A noiva estará ao redor do mundo, ela não estará localizada em um país antes do arrebatamento. Porque a Bíblia diz, estarão 2 numa cama, e um será deixado e o outro será tomado. Estarão 2 no campo, e um será tomado e o outro será deixado. Enquanto em uma parte do planeta é noite, em outra parte é dia, eles estão trabalhando em uma parte, em outra parte eles estão dormindo. Significa que a noiva, ela está por toda a terra. E aí, irmão Brando diz, queira Deus que nós aqui sejamos um grupinho dela. Na Alemanha, na África, na Ásia, na Índia. Quem sabe? Quem conhece todas as coisas? Nós aqui somos um grupinho pequeno. Quem sabe há outros de nós espalhados pelo mundo. Quem sabe há outros na Índia, na África, na Europa. Nós não somos conhecedores de tudo que acontece no mundo. Nós não sabemos de todas as coisas, de todas as notícias, assim como eles também talvez não saibam de nós, mas naquele dia, tantos como a areia da praia, nós nos encontraremos. O tempo não será problema para contarmos das nossas experiências, porque a mensagem do 7º anjo está espalhada para o mundo inteiro. A mensagem cai nos corações. Deus é o responsável em fazer ela brotar, em fazer germinar, em dar uma experiência para aquele pastor, para aquele evangelista, para que ele possa captar, entrar no espírito da composição da mensagem.
É Deus quem é o responsável, não é o homem. O trabalho não é do homem. Cuidar. Meus irmãos, deixa eu acelerar aqui para nós, né? 196, parte C do parágrafo. Então, eu vi todas elas se moverem e partirem. Mas observe você, a igreja somente entrou em cena uma vez. As denominações tiveram seus movimentos apenas uma vez. Foram e não voltaram mais. Veio outro grupo, foi e não voltou mais. Veio o grupo pentecostal, foi e não voltou mais. Mas quem é esta que vem? É a mesma que existiu lá atrás. Vamos nas palavras do irmão Brana? Mas observe você, a igreja somente entrou em cena uma vez. Cada nação, a igreja, mas a noiva entrou em cena 2 vezes. 197. Agora, para confirmar o que eu disse para os irmãos nas minhas palavras. A semente caiu no chão em Niceia. Aquela foi a semente original. E ela passou pelo processo destas denominações, a qual teve existência só uma vez. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Ou seja, a semente, ela foi para o chão em Niceia. Ela foi enterrada, ela foi morta. Então ela brota em Lutero. Uma vez Lutero vai embora, aí borla, aí casca. E depois da casca, o que nós temos? O grão. O grão é a noiva perfeita entrando em cena pela segunda vez. E aí que as pessoas se perdem, é aí que o povo se perde, porque exatamente isso está representado no irmão Brana. Lutero foi tal, Wesley foi borla, Pentecostes foi casca, e Brana é grão, Brana é semente. Brana é a noiva em seu estágio perfeito outra vez. Tudo aquilo que a noiva foi no princípio, a noiva retornou aqui em Brana outra vez. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei. Vê? A obra-prima é trazida. Esta é a razão pela qual apareceu em cena. Apareceu 2 vezes. Ela passou pela primeira vez e então passou pela segunda vez. E ela estava perfeita na segunda vez. Em Brana, a noiva atinge o seu ministério perfeito pela segunda vez. Ela é composta de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. A noiva só pode ser perfeita quando temos um profeta no quíntuplo de Efésios. O profeta da noiva do último dia chama-se Brana. Tudo bem. A noiva não entra em cena 3 vezes. Não entra em cena no tempo do irmão Brana e no tempo pós-irmão Brana entra outra noiva em cena. Não existe outra letra do alfabeto grego para representar uma terceira noiva, uma quarta noiva. As letras é alfa e ômega. Os nomes são Paulo e Brana.
A mesma coluna de fogo na era primitiva, a mesma coluna de fogo aqui no tempo do entardecer. Para quê? Para trazer perfeição, para colocar um profeta no quíntuplo de Efésios. Sem um profeta no quíntuplo de Efésios não há perfeição. E ela estava perfeita na primeira vez e perfeita pela segunda vez, tal como ela estava na primeira. Ó Deus, 197, a obra-prima, tenha misericórdia, rápido, 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 vida, entre no grão logo, vem. E aí que o irmão está dizendo? Vem! Há alguém aqui nesta manhã que não está naquele grão? 204. Como a vida está tirando o seu último pedaço de casca, pois a casca está secando. Quantos sabem que os pentecostais estão secando? O que é isto? A vida está saindo deles. Francamente, já saiu. E se aquela noiva já está em cena? Eu gostaria de saber se a noiva já está formada. Irmão Branham dizendo, e se aquela noiva já está em cena? Eu gostaria de saber se aquela noiva já está formada, então. 204, a obra-prima. Sim, já estava formada. Porque o grão representa a formação da noiva em sua estatura completa. O que nós precisamos? Entrar no grão, entrar na noiva, sermos participantes da noiva que já entrou em cena. Não ser um corpo à parte para tentar formar uma noiva que não é escriturística. Não tentarmos fazer um trabalho à parte para cumprir uma escritura que não existe para nós cumprirmos, para tentar ser a noiva e tentar desenvolver algo que nós não conseguiremos fazer. Por quê? Porque a noiva já estava em cena. Olha que irmão, mas a noiva já está em cena. Eu gostaria de saber se a noiva já está formada, então. Se ela já está formada, o que nós precisamos? Rápido, rápido, rápido! Entra! Sai da casca! Entra no grão, entra na pedra de coroa. Identifique-se com Brana. Sai do talo, sai da bola, sai da casca. Sai de um lugar onde você não tem identificação. Todas as outras não apareceram. 198. Elas foram e não voltaram mais. Não voltaram outra vez. Mas a noiva voltou. Porque ela é o alfa e o ômega. Eu gosto disso. Encaixa, meus irmãos. Todas as outras não apareceram mais, mas ela voltou, porque ela é o alfa e o ômega. Aí você diz, irmão Branham, Jesus disse, eu sou o alfa. Você tem que entender agora. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega na forma do Espírito Santo. Eu sou o alfa e o ômega. Ele estava dizendo assim, eu estou com a igreja alfa e estou com a igreja ômega. Eu estou com a igreja de Paulo, eu estou com a igreja de Brana. Eu não estou no meio. Que coisa boa. Pai Celeste, nós nos alegramos com isso. Isso enche o nosso coração. Obrigado, Pai, por este grão, por esta oportunidade que nós temos de entrar, Senhor, de nos identificarmos com o grão, não com a casca, não com as cascas que estão em Laodiceia,
mas com o grão na pedra de coroa, onde Brana primeiramente foi chamado, foi levantado, e ele disse: estamos na pedra de coroa. Hoje, Senhor, falando literalmente, o Senhor tem nos agraciado com este privilégio, onde nós podemos também dizer: temos chegado, irmão Brana, temos chegado onde Deus te colocou há 60 anos atrás. Nós também temos chegado. Obrigado, Senhor, pela tua longanimidade, que o Senhor não teve pressa e aguardou, Senhor, a nossa lentidão. O Senhor aguardou que a gente nascesse, que a gente crescesse, que a gente pudesse ter entendimento. O Senhor não levou em consideração as nossas faltas e agora o Senhor tem nos dado a oportunidade de entrar. Obrigado pela tua bondade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Muito obrigado a todos os presentes, os irmãos pela internet. Obrigado mais uma vez. Deus possa recompensar a cada um dos meus irmãos. Amém? Vamos indo, meus irmãos, sempre orando uns pelos outros. Deus cuida de nós. Amém? Até a próxima oportunidade, se o Senhor Jesus Cristo assim permitir.